Olá, boa noite. Vamos para mais uma live. A nossa última live nessa maratona aí de 3 semanas e meia de muitas lives sobre livros infantis, né? A gente falou bastante sobre esse universo, sobre os recursos, como a gente pode conectar com as pessoas através do livro. Hoje vai ter mais um monte de livros aqui. Tem até minha Barbie aqui que estava comigo, ó, pra gente desacelerar, porque foi um dia bem... acho que tem até quem tá aqui comigo, Luciano. Eu gravei um áudio pra ele, depois que eu fui ouvir, me falei, Jesus, como que pode eu gravar um áudio assim? Tava morrendo, correndo, a Polly também tá aqui. Ah, Denis, que saudades. Um beijo pra você. Bom, e hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Paulinha, que já tá entrando. Eu vou fazer uma respiração com vocês para poder me conectar com vocês, porque o dia foi realmente, ó, uma segunda bem intensa, já 7h30 da manhã, supervisão, depois eu fui pro Pilates, aí eu voltei, atendi reunião, novidades com Ciranda Cultural, né, eu não vou dar spoiler. No final dessa semana vocês vão saber uma novidade com essa editora que eu amo. Tá saindo um livro novo com eles e uma parceria de consultoria, né? Então logo logo vocês vão saber, tá? Vamos lá fazer nossa respiração pro chamando a Paulinha aqui. Vou pedir ajuda pra minha amiga Bárbara. As crianças adoram fazer respiração com ela. Muito bom. Deixa eu chamar a Paula aqui. Opa. Que a gente vai falar um bate-papo. Vou te apresentar a Paula Valente para quem não conhece. Ela é educadora parental, uma mãe maravilhosa, uma mulher maravilhosa. Ai, fico até com Bem-vinda, vergonha. Paulinha. Nada. Vocês estão Tá, me ouvindo bem? Que eu pus o fone hoje. Tá dando para ouvir bem? tá ótimo. Então tá bom. Gente, quando eu conheci a Paula, já tem o quê? Uns 2 anos, né, Paulinha? Uns 2 anos que a gente se Tem. conhece. E aí eu fui cada vez mais entrando assim no mundinho dela e eu falei assim, Paula do céu, você já está pronta, você tem que vir para essa parte de, né, educação parental, o trabalho lindo que ela tem na família dela, né, o olhar que ela tem para dentro dela, ela é sempre muito estudiosa, trazendo, né, uma visão que eu falei assim, meu Deus, sabe aquelas pessoas que já nascem prontas? Essa é a Paulinha, né? Que aí depois se profissionalizou agora, então tá, fechou com chave de ouro, é a panela e a tampa, e tá fazendo um trabalho lindo também com livros infantis. Então, Paulinha, se apresenta aqui, que depois eu vou contar por que que a última live, o fechamento de todas nesse período é com você. Tem Ah, todo um porquê especial. bom, primeiro, obrigada. Quero agradecer o convite de estar aqui com você, que é uma honra gigante, que você sabe que eu sou super sua fã, né? E a minha história, eu venho, na verdade, da engenharia, do mundo das exatas, do Uhum, mundo corporativo, nada a ver. E desde que eu me formei, trabalhei com meu pai, administrando o escritório de engenharia, trabalhando com saneamento. Mas eu sempre quis ser mãe. O meu sonho sempre foi ser mãe, queria ser mãe. E desde que as crianças nasceram, o estar ali no escritório, né, fechada numa sala, mesmo que liderando algumas pessoas e com algum contato, deixou de fazer sentido. Eu gosto de uhum. falar, de estar junto, de ensinar, de apoiar, de acolher. E estar ali num escritório de engenharia, que é um ambiente mais distante, mais frio, começou a deixar de fazer sentido. Uhum. Então, e aí numa consulta com você, quando você falou da disciplina positiva, e claro que eu já peguei a dica correndo e já fui ler, eu falei, gente, não acredito, tem um negócio bem americaninho, todo formatadinho do que eu acredito, do que eu pratico, do que eu faço, eu me É. apaixonei.
E dali fui para certificação da disciplina positiva, fiz palestras com a minha amiga Bianca, que acho que deve estar por aí, que ela disse que ia entrar. Uhum. E depois E a acabei. Bianca também já tinha feito alguns cursos, né? Sim, a Bianca é pedagoga, né? Ela trabalha no Dante, então super da área, foi incrível. E aí eu senti a necessidade de buscar mais. Aí a gente foi fazer a certificação da Magda lá de Portugal, da parentalidade positiva, que também eu achei que assim ampliou o olhar, trouxe, Sim. né, um olhar muito mais amplo, não só para as questões da criança, mas para o adulto e para como que o adulto entra nisso. Então ampliou totalmente o olhar, foi incrível. E depois do processo Golden Sleep Talk, a coisa só foi crescendo, né? Formação em Só foi inteligência crescendo. emocional. E eu amo estudar, amo o assunto, amo ler. Então foi só crescendo. E aí A hoje gente sou educadora parental, faço atendimento de famílias, né? Faço mentoria com famílias, dou cursos. Aliás, minha casa está em reforma e o curso também está em reforma. A gente ficando pronto, vou lançar a nova turma e ele vai ser incrível. vai, eu não tenho dúvidas. Em tão pouco tempo, a Paula já passou pela disciplina positiva, parentalidade positiva, a mentoria de parentalidade consciente, todas as três vertentes, né, que é importante e que nenhuma é contra a outra. Pelo contrário, eu sempre acreditei que elas se complementam, né? A É o que eu gente precisa acredito. cada vez mais abraçar essas metodologias, esses estudos, né? Tem alguns autores que se divergem, mas tem pontos muito singulares e tem cada um com a própria vivência, porque a prática fala demais, né? Sim. E aí, sabe, Ara, que eu acho que tem um ponto muito interessante, toda essa trajetória, que foi em 2016 eu fiz uma formação na PNL, que na verdade eu Uhum, comecei toda essa trajetória pela PNL. E quando eu fiz a formação, tinha uma aula de metáfora. E nessa aula de metáfora, a gente tinha um exercício de escrever uma história para um colega da turma. Ele contava uma questão que ele estava passando e a gente tinha que escrever uma metáfora para ele. E eu adorei aquilo, adorei escrever, eu gosto de escrever, então adorei aquilo, contar uma história, fazer, fez todo sentido. E eu comecei a brincar de escrever. E eu escrevi uma história para os meus filhos. Na época eles estavam com 5, 6 anos. E eu escrevi, que eu até já te mostrei a história, né? Escrevi é, a história para eles. linda. E assim, aquilo foi para mim uma coisa, porque a história que era sobre eles, era sobre o momento que eles estavam passando, a situação que eles, a dificuldade que eles estavam no momento, mas sem falar diretamente. Então, né, era através de um leão, uma leoa, a história, a dificuldade dos dois e como eles se resolviam e como aquilo mexeu com eles internamente. A Malu, Uhum, que acho que quem estava sentindo mais e precisando mais, ela pedia aquela história toda noite. Ela queria a história da leoazinha porque ela estava uhum, precisando da coragem daquela leoa. Então ela trazia. Então, como a história conecta e como ela é, mexe no inconsciente, não só da criança, como do adulto também, né? E como ela traz para a nossa vida, não precisa ninguém ficar explicando o moral da história. A gente vai sim. receber e entender aquilo conforme a gente precisa, né? Conforme está no nosso mundo, na nossa leitura de mundo, e como aquilo foi incrível. E aí isso já despertou um outro olhar para a literatura infantil. Eu sempre Uhum, fui apaixonada por livros, por romances, sempre li muito. Minha casa sempre foi uma casa muito leitora, minha mãe sempre leu muito. Mas uhum. isso me trouxe um outro olhar para a literatura infantil. E aí depois, conhecendo o livro Terapia com Você, que eu fiz o 1, 2, o 3 e vou fazer todos que tiver, eu fiquei apaixonada porque aumentou o meu repertório de livros, conheci muito mais livros e o principal, né? Conheci as ferramentas que a gente podia usar com cada livro. É, e são Então, muitas, né? são Um livro, às muitas. vezes, nossa, ontem eu tirei o dia para gravar, né, sobre os livros, para já gravar o livro terapia que já vai começar essa semana, né? Então, quarta-feira é a aula online, gratuita para todos, e depois da aula a gente lança o livro terapia, que tem toda uma questão especial, por quê? Porque quando a Paula terminou de fazer tudo, né, e ela assim, ela já usava o livro terapia nas palestras, nos workshops, então dava muito bem para pegar a apostila da disciplina positiva e você consegue, né, com a parentalidade positiva e tudo mais, passar o que está lá, já a dinâmica, mas conciliar com o livro, onde você não aponta para o pai e fala, você faz isso, né? Você está tentando controlar o seu filho e quer que ele faça tudo e ele não tem voz, ele não tem respeito, ele só tem que obedecer, não tem o porquê, ele não faz parte
né? Que foi até um livro que eu conheci com a Paulinha, que foi o controle remoto, né? Eu não conhecia esse livro. Gente, esse livro é um livro infantil que é para pais, Sim. né? Os pais precisam ler isso junto com a criança para eles saberem o que eu estou fazendo com o meu filho, né? E ele já está no novo livro Terapia de Pais, que foi quem deu essa sugestão, quem me trouxe essa ideia foi a Paula. Por isso que toda essa maratona de lives, né? Tiveram dias que foram duas, mas nós começamos desde ainda janeiro, começando né, as lives na última semana, até hoje, todos os dias, quase, não, às vezes terça e quinta que eu não consigo, porque o consultório né, demanda demais, mas todos os dias a gente trouxe um livro, falamos de livro infantil, e agora, né, esse caminho, esse caminhar, que é o caminhar dos livros, o nosso tema aqui, né, fechou com essa chave de ouro, que é olhar para o livro, mas para poder trabalhar paz. Então, para que a Paulinha falou, Yara, por que você não faz um livro terapia para pais? Porque até então, todas as técnicas de livroterapia era para você olhar o livro infantil e trabalhar com a criança, né? O que tem ali naquele livro, ou com o adolescente, porque muitos você conseguia fazer uma técnica que ambos os públicos ali conseguiam se beneficiar, mas nunca exclusivamente para pais. Esse próximo vai ser exclusivamente para pais, para empresas, né? Então, a parte corporativa, você trabalha no RH, quer trazer uma visão diferente, vai poder usar um livro infantil, porque o livro infantil, ele é isso, né, Paula? Ele conecta, ele fala sem apontar, ele te dá recursos sem falar, ó, é você que está precisando de coragem. Eu não estou falando, mas eu estou falando que a leoazinha, né, a leoa conseguiu a coragem dessa maneira. E por que eu não posso? E eu até posso me identificar com aquele personagem ou, né, falar, não, é isso que eu não quero, mas é uma maneira de você trabalhar com os adultos, né? E aí nossa, estou com tanto livro aqui, mas eu estava mostrando, gravando um ontem, que esse eu quero mostrar para vocês antes de contar também a trajetória, porque nós paramos, né? Terminamos uma aula da mentoria de parentalidade consciente, a Paula terminou o curso dela, bem naquela semana, teve a utilização de livros infantis, né? E aí eu mostrei esse livro, né? Eu Que é usei. fantástico. E aí, depois dessa aula, a Paula falou assim, Ara, monta um só para adultos? Aí eu falei, eu vou fazer. Né? E faz um tempinho já isso, demorou até eu conseguir, né? Foi no começo da quarentena, mas chegou. Chegou, já chegou. Então, o que eu queria fazer primeiro um exercício com vocês desse aqui, né? Esse livro é do Ilan, chama Enganos, e ele é feito mesmo para enganar. A Paulinha já sabe, mas o que eu gosto de trabalhar de trabalhar com ele, né? Eu mostro uma imagem, gente, isso eu faço com criança, com adolescente, com os pais em palestra, né, na aula de parentalidade consciente. Por quê? Porque a parentalidade consciente, ela olha através do comportamento. Eu não posso só olhar para o comportamento. Se eu olho para o comportamento, eu estou vendo o que aqui? Né? Vamos ver se as pessoas escrevem aqui. Que imagem que vocês estão vendo? Algumas já sabem, né? Mas que imagens que vocês estão vendo aqui? Tem felicidade, tem medo, tem coragem, tem alegria. O que vocês estão conseguindo ver aqui nessa imagem, né? Porque na parentalidade consciente tem o comportamento da criança. Ó, a Carla tá falando que viu uma sereia, legal, né? E tem emoção aqui, Carla, para você? O que tá sentindo? Alegria, ótimo, né? Livre, liberdade, legal, né? Tá mostrando isso. Criança se divertindo num touro mecânico. Olha, nunca ninguém falou, Fê, touro mecânico. Uma menina na piscina, tá. Alegria, né? Aventura boa. Alegria, divertimento. E aí, quando a gente olha para um comportamento, muitas vezes a gente não vê a necessidade. A gente precisa de um olhar mais, né? Trabalhar mesmo esse olhar, um olhar mais mindfulness, mais de presença plena, né? De estar ali no lugar, de empatia com a criança, de escuta ativa, para ver o que tem por trás, né? Desse sentimento. E aí, o vento na cara, diversão,
Quando a gente mostra o que é essa figura, quais são os sentimentos que tem por trás desse comportamento? Será que essa criança estava mesmo feliz? Será que a birra dela é porque ela estava mesmo chateada ou tinha um monte de coisa atrás? Será que aqui tem diversão, alegria, divertimento? Aqui tem o quê? Perigo! Isso mesmo, Carla, tem perigo. Tem, né? Tem medo aqui, tem risco de morte, tem pavor nessa figura. E o livro, ele é todinho assim. Ele é um livro de criança que ele tá para enganar a criança. Ó, desespero, medo, isso mesmo. Mas esse olhar, isso aqui ele vai estar na livroterapia. Por quê? Porque a gente vai ter que identificar o que tem por trás, medo, né? Então, olha quanta coisa, às vezes, que a gente não consegue olhar. Então, olha o impacto que tem na vida de um pai, de uma mãe, quando eles falam assim, é verdade. Muitas vezes eu acho que tá tudo bem, mas é só essa sombra, né? Eu não tô conseguindo. Eu tô vendo essa página, essa, né, o que tá ali superficial. E não tô vendo o que tem de real, né? Então, esse livro, ele é muito legal para isso. Os adolescentes adoram. E às vezes eles respondem sobre até os pais. Será que o seu pai é mesmo bravo com você? Será que não é excesso de cuidado, zelo, preocupação? E quando a gente, né, proporciona essa empatia através, né, do que está escondido, a gente consegue, no caminhar do livro, trazer uma ação terapêutica, que pode ser na família, que pode ser na empresa, né? Eu trabalhei por 10 anos na Ford. E aí a gente pensa, nossa, tá tudo bem. Não, a empresa está indo embora, né? Tá todo mundo com o coração. Eu tô com o coração apertado, quebrado, porque eu tive um tempo de sangue azul que a gente falava lá, porque a gente realmente vivia aquilo. Era uma empresa maravilhosa para se trabalhar, né? Então a gente realmente precisa ver que às vezes nem é o que se parece. Então a gente pode mandar trabalhar numa reunião. Olha, será que a nossa equipe está mesmo aqui satisfeita com o resultado do trabalho? E aí, essa reunião fica gravada. Por quê? Porque o livro infantil por si só gera memória afetiva. Ele entra, ele é nostálgico, ele liga com a nossa criança interior, ele liga a gente com essa possibilidade de imaginar, de sonhar, de trazer o divertido, né? Então, acho que é essa Vai a trazer uma imagem. curiosidade, né? Porque um diretor ali só falando e discursando vira um sermão e ninguém escuta mais, né? Isso É, traz uma curiosidade, traz o outro olhar, é traz um a outro leitura. olhar. A Lívia está falando, bom para trabalhar com professores. Excelente. Então, o livro terapia, Lívia, o novo, por conta da Paula, que está aqui na sua frente, ele não vai ser como utilizar o livro infantil com a criança, mas ele vai ser como utilizar o livro infantil com os pais, que, né, reunião de pais. Eu preciso que eles percebam o que tem com essas crianças. Com os professores, a coordenadora precisa que os professores entrem no mundo, entendam o recado sem apontar o dedo. Esse é o segredo. Como eu posso passar uma mensagem para essa família que vem no consultório, para essa família que vem num consultório médico, de psicológico, ou que procura algo de grupo, ou uma mediação que precisa trabalhar o casal. Tem um livro lindo que a gente está fazendo, já tem uma dinâmica para casal. Por quê? Porque a parentalidade, quando a gente estuda, né, a tendência é observar o quê? Quando o pai é muito permissivo, a mãe fica mais autoritária. Quando o pai é muito autoritário, a mãe tende a ficar mais permissiva e cada vez o elo vai se abrindo, né? A criança está aqui no meio, ela não tem norte. Eu preciso cada vez mais ter coerência para ter norte. E a gente trabalha isso também através de um livro infantil. Então, acho que é isso também um pouquinho, né, Paulinha, que você também fez no seu curso, não foi? Foi. Impactar com o livro, que foi o livro que você me apresentou, que foi o controle remoto, né, que você utilizou. É que se a gente chega para um pai falando, olha, você não está dando espaço para o seu filho ser ele mesmo, você está dando muita ordem, ele não tem nenhum momento de escolha, ele não pode exercer, né, a posição dele hora nenhuma. O que o pai vai fazer? Vai entrar na defensiva. Não, mas Sim. não é assim, mas e vai se justificar e não vai. E quando você traz essa história que é uma graça, né, uma delícia,
É Ela uma vem delícia. divertida, ela vem gostosa, e aí você vai falando, nossa, é assim mesmo, nossa! E É assim ainda, mesmo. como a gente tinha, isso foi numa palestra que eu fiz, eu e a Bianca, a gente trouxe vários livros, esse foi um deles, e para não ficar muito puxado, e esse a gente achou que tinha que ser contado inteiro, a gente gravou o João, meu filho, contando. Então, trouxe ainda uma criança contando a história, uma criança lendo o livro para os adultos. E isso ali conectou totalmente, todo mundo já logo mergulhou na história, no É, sentimento, e a coisa vem muito diferente. é. Tem algumas técnicas, né? Por exemplo, eu sei dessa gravação, porque gente, eu fiz uma palestra com a voz do João também. Eu tive esse privilégio, mas é uma música que me impactou muito como mãe, quando a Ana Júlia era menor, é o que que tem na sopa do neném, que é a sopa, que agora, gente, tem esse livro. Eu acabei de comprar o livro, chama A Sopa. Ele é cheio de quebra-cabeça, então a criança vai montando o quebra-cabeça com os pedacinhos né, do que tem na sopa, muito bacana. E tem o CD com a música e também com uma música só de fundo para a gente poder inventar o que que tem na sopa. Dá uma dinâmica linda para trabalhar a seletividade alimentar. Mas tem a participação da criança. Quando tem a participação da criança, quando tem a participação de um livro infantil, gera essa conexão, né? É uma forma de realmente conectar, né, de forma duradoura ali aquela emoção, né? Então acho que esse é o segredo. E aí eu uni os dois, dá mais certo ainda, né? Tem algum livro, Paula, que você diria assim que é um queridinho, que não pode faltar? O que que você acha? Ou você separou algum que você gostaria de mostrar? Eu tentei separar, é que como a gente está em reforma lá em casa, tá meio difícil de acessar as coisas, mas eu fui lá hoje tentar. Um que foi um livro que sempre a gente leu muito é esse aqui, A Raiva. Uhum, Esse livro é uma graça, ele vai contando como que a raiva começa, da onde ela vem, que ela era só uma coisinha na ponta do dedo e ela é, termina e vai ficando uma coisa gigante que come todo mundo. E vai mostrando ela crescendo e vai explicando e que não adianta falar com ela, que ela é surda, e não adianta mostrar que ela é cega, e ela vai crescendo e vai se alimentando da alegria, da tristeza, de tudo e vai mostrando. Então, quando às vezes as próprias crianças estavam meio nervosas e pediam para ler esse livro. E uma uhum, vez eu trouxe num atendimento com uma mãe, que ela falou que ela sempre explodia, que ela sempre ficava muito nervosa, mas por que a criança isso? Mas por que a criança, meu filho, faz? Por quê? E na verdade ela já vinha tão cansada que quando ela chegava em casa, qualquer mamãe que a criança falasse, ela já estava explodindo. Porque ela já sim, estava uma raiva gigante lá dentro. E aí a gente foi conversando, eu falei, lê esse livro, leva para o seu filho ler, para ela ler para o filho. E na hora que ela leu, ela depois me trouxe um feedback, que ela percebeu o quanto aquilo foi sim. para ela, porque ela percebeu que ela já chegava em casa num estresse gigante. Se eu falasse que a É. raiva está em você, não é a criança, é você que tem que mudar, ela não ia aceitar, ia me xingar, ia me virar as costas. E é se sentir julgada, né? A gente está falando, tá em você a raiva. E não, é realmente. Mas então, assim, ela contar foi quando ela percebeu. Agora o queridinho da vez, que foi a Malu que escolheu numa livraria e que a gente está apaixonada, é este aqui. Ah, esse eu não conheço. É lindo, Yara. Você vai Como que amar. chama? É O porque tá ao menino, contrário. o menino, a toupeira, a raposa e o cavalo. Ah, eu já ouvi falar sobre esse livro, Ele é mas eu lindo. não Bom, tenho ele. ele é um livro muito mais para adulto do que para criança. Ele tem uma ilustração simples, mas linda. Quer ver? Ele é bem simples, mas é muito Sim. bonita. E são coisas curtinhas, ele vai ligando toda a história, mas ele vai trazendo o que quer ser quando crescer? E a topeira responde, quero ser bom menino. E aí, quando a gente vai lendo, a gente lê, às vezes, 3, 4 páginas e pega cada página para pegar. Então, a gente leu essa página e falava, e você, o que você quer ser quando crescer? E você, o que você quer ser? Sim. Então, aí a gente puxa as conversas ali e eles trouxeram para mim, e você, mamãe, o que você queria ser quando você crescesse? Você é o que você Aham. queria? E aí gera uma conversa ali e tem assim, Profunda, né? profunda, e tem uma página que ele fala assim, como seria se a gente pudesse desaprender?
E aí a gente foi olhar, mas o que a gente poderia desaprender? O que seria bom desaprender? Então ele vai trazendo, e isso aqui quase que não é para criança, na verdade. Não, esse é um processo quase completo de coaching, né? Onde você olha ali para você e fala onde eu quero seguir. Mas é engraçado que foi uma escolha da Malu na livraria. E quando ela veio com esse livro grande, eu já olhei meio torto, falei, ah, ela não vai ler. Depois, quando eu abri, li, falei, não, é esse. E a gente tem lido várias noites, e um pedacinho por vez. Ele é muito rápido, mas a gente tem pego, porque daí a gente conversa, entra nos Sim. assuntos. E isso aqui eu ainda não usei com nenhum adulto, mas eu tenho certeza que ele é um... Eu até fiz um Ah, post outro dia de uma página, mas ele dá muito assunto. Ele é incrível. então eu já vou ter que comprar, porque, Paula, eu preciso te confessar. No começo eu falei, eu vou colocar 20 livros, né? Porque é bastante, 20 técnicas, é diferente, tem toda uma aula por trás, a gente lê o livro, explica o porquê e explica a técnica. Aí depois eu falei para a equipe que está organizando comigo, eu falei assim, olha, não consegui, vamos fechar um pouquinho mais, né? Aí foi para 26. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fechar 30 até agora. Né, Até vamos agora. fechar 30, mas eu vou querer, eu vou deixar os 5 últimos um pouco assim, sem já gravar agora. Por quê? Porque eu quero que também receber o feedback de quem está no grupo, para ver se faltou algum tema ou não, e aí eu vou atrás. Mas eu acho que esse daí eu já vou ter que ver para colocar, ó. Já vai sobrar menos espaço, ou eu vou ter que rever alguma coisa, ou vou pôr mais, pronto. O Yara, eu não tô com ele aqui, mas sabe um que eu acho que é muito para pais e que eu usei na jornada da parentalidade? É o que chama O Urso que Não Era. É isso? Hum, O Urso que Não Era, é. Ele é um livro que, para criança, ele é cansativo, porque ele é um livro de repetição, né? Ele repete muitas vezes. eu acho que eu tenho esse livro, mas eu acho que ele está lá no consultório. Mas ele, para trabalhar com o adulto, porque ele é um livro que o urso observa a paisagem, não sei o quê, e hiberna. E quando o urso acorda no verão, no inverno, no meio do inverno, ele está no meio de uma fábrica. Em cima da caverna dele construíram uma fábrica. E quando ele sai no Ah, meio é. da Eu fábrica, tenho esse livro. todo mundo vem Vou dizer mostrar para aqui. ele: você é um trabalhador, não é um urso. Ele fala: não, eu sou só um urso. E eles dizem: não, você é um homem feio que esqueceu de fazer a barba e que usa um casaco peludo. E repetem tanto isso e mostram para ele que os ursos estão no zoológico, os ursos estão no circo. Então você não é um urso, você é um homem. E no fim, ele acaba trabalhando na fábrica. Isso, esse mesmo. Ele acaba trabalhando na fábrica porque dizem tanto isso para ele que ele se acha um trabalhador, ele já não sabe mais quem ele é. E daí, para de repente trazer para um pai uma questão do rótulo, se falar, cuidado, você está rotulando seu filho? Não, É, de jeito nenhum. Mas quando a gente traz assim, ó, como que muda? A pessoa já, de repente, o urso falava, mas eu sou urso ou não sou urso? Então, ele é. é um livro bem profundo também, que assim, ó, eu usei e achei que foi Nossa, incrível. maravilhoso esse tema. Estão pedindo para você falar de novo. Deixa eu ver quem que falou. Ah, a Mônica está mandando um beijo. Beijo, Mônica. É, pode dizer novamente o nome desse livro? Acho que é Mine. Eu acho que é o outro, Esse aqui, que é o da topeira. O que que a gente pode fazer, gente? A gente tira as fotos, depois coloca aqui, eu marco, né, a Paulinha me marca, a gente reposta para vocês verem os livros que a gente indicou durante a nossa live. O que que você acha? acho que Que fica tem mais gente que vai fácil. entrar depois, né? Fica assim. Mas, e é incrível, porque assim, Paula, quando a criança começa a ler, né? Muitas vezes você fala, escova os dentes, vai vir um bichinho, vai morar na sua casinha, né? E aí pode ser que ele, não tem o porquê, não faz sentido para a criança. Quando você traz um livro e começa a ler ali, né? E ela começa a falar assim, você pode ver que a criança já começa a se projetar. Eu faço assim. Ah, não faço assim, né? Então, isso já acontece com a criança porque ela começa a se identificar e ela começa o quê? A aprender pelo livro, né? Quando a criança aprende os conceitos, ela não usa eu, ela usa para ela. Então, por exemplo, a Malu, provavelmente ela não falou assim, mãe, eu quero água. A Malu quer água, dá água para Malu, porque ela primeiro vai vendo em terceira pessoa para depois começar a ver o eu, né? Faz parte desse processo. E aí o que que acontece com o livro infantil é isso. Eu quero ensinar o meu filho
pega um livro sobre um assunto e utiliza com a criança. Vai ser mais eficiente do que você falar ali, né? Escove os dentes, mostra como ficou o bichinho, né? A criança, ela é visual. Muitas vezes ela vai falar, nossa, mas eu escovo, né, mãe? Aí eu não faço assim. Eles, né, se projetam no livro e a gente consegue trazer para a vida real. Mas é importante ter esse recurso. E com os adultos também. Por quê? Porque os adultos, eles são mais difíceis ainda de se colocar naquele lugar, né? Por conta do medo do julgamento. Então, se eu falo, olha, né, você falando para o seu filho, você tá devagar, vamos rápido, que lento, nossa, você demora para fazer a lição, vamos logo, né? Aí essa criança chega, às vezes, no consultório e fala, eu sou muito lento, né? Eu não tenho motivação. Por quê? Porque ela vai ouvindo, né, essas coisas. Então, tinha uma criança que ele falava, eu sou preguiçoso. Eu falava, ah, é mesmo? É, minha mãe fala que eu sou preguiçoso, eu deixo a tarefa por último lugar. Aí eu falei assim, eu não sei se isso é bem preguiçoso ou se você escolheu fazer outras coisas antes, né? E aí eu falei assim, agora me fala uma coisa, quando você está treinando para ser o goleiro, ele adorava, né? É real essa história. Como que você é preguiçoso? Ah, não, né, Tia Yara? Lá não sou nada preguiçoso. Lá eu fico, né, toda vapor. Aí eu falei assim, então, será que a gente não pode trocar o por estar? Porque tem momento que você está com preguiça e tem momento que você está muito animado, né? Que você está motivado. E aí você vai quebrando essas crenças. E depois precisa falar com a família, mas muitas vezes, quando você fala com a família, imagina, não coloca, porque ele demorou mesmo, eu só apontei o que foi falado, né? Só que aí você mostra aquele livro, né? O Urso que Não Era, que ouviu tanto que ele era, que ele acaba sendo. E a gente não trabalha o ser, né? Ou estar. Eu estou, eu sou, eu mudo a todo momento. Os comportamentos não pertencem a mim 100% a toda, né? A todo momento. Eles são cíclicos, dinâmicos, né? É isso. E eu gosto, em casa a gente tem uma biblioteca de literatura infantil boa e fica baixinha num móvel no corredor, do nível deles. Eu também acho bacana quando eles escolhem, porque eles vão Sim. trazer o que eles estão precisando, né? Uhum. Até peguei um que a Malu sempre escolheu muitas vezes, que é um livro bonitinho, gostosinho, que é esse aqui, O Monstro do Tempo. Meu amigo Monstro do Tempo. E ela pedia muito para ler. E um dia eu percebi que ela pedia para ler nos dias que ela estava sentindo que ficou sem amiga, que ela ficou se sentindo mais sozinha, porque era um urso que vivia isolado e ficava triste, então chovia muito. E só no dia Uhum. que alguém deu atenção para ele, que ele fez um amigo, que ficou sol. Então, e a cidade tinha medo dele porque ele era um monstro gigante, mas ninguém chegava perto. Então, acho que ela sentia esse um pouco de solidão, de estar um pouco afastada das amigas, de chegar num lugar sem conhecer ninguém. Nesses dias ela pedia esse livro. Eu demorei para perceber, mas como também eles buscam pelo que eles estão precisando se curar, porque eles percebem que lá Sim. dentro aquilo conecta e, né, e ajuda de alguma maneira. E para o adulto também, né? Para adulto também. Eu vou pedir licença, Paulinha, para ler um livro aqui para vocês. Você conhece esse? Não. Ele é lindo, gente. Ele é aquele livro, ele é uma capa dura, só que, tá vendo? Ele tem Textura. uma textura, ele é muito gostoso. Parece que você tá pegando num papel de parede, num tecido. Sabe aqueles papel de parede que é de tecido, que é gostoso você passar a mão? Ele é muito lindo esse livro. E ele tem aqui, né? Ele é feito, as ilustrações são vazadas. Então você pode até depois explorar, né, as nuvens do pensamento, o golfinho que aparece, né, com até uma forma de ser um estente, que você faz ali aquele desenho, né? Mas eu vou ler eles para vocês. Deixa eu só ver o que a Augusta está falando. Aqui eles escolhem muitos divertidos. Eu sinto mesmo que é a maneira que deles nos dizer, né, deles nos dizerem, vamos ter um momento de conexão relaxado antes de dormir. Seus resmungões. É, muito bem, eles colocam para fora aquela necessidade, né? E às vezes a gente não percebe, né, Paula? Até isso, acho que o livro conecta a necessidade da criança. Você já percebeu isso? Sim, acho muito, acho que representa demais, eles pedem. E quando, lá em casa, quando eles estão relaxados, igual a Augusta falou,
eles gostam do livro sem figuras. Eles adoram. Hum. Você conhece o livro sem figuras? Porque o livro sem figuras não tem nenhuma figura e só tem um monte de bobagem e tá escrito. Quem tá lendo tem que ler exatamente o que tá escrito. E aí a gente fala um monte de palavra engraçada que não quer dizer nada e eles morrem de dar risada. Eu falo, gente, mas é toda vez a mesma história e eles morrem de dar risada. É É a porque eles leveza, né? leve, eles querem relaxar e querem curtir e querem morrer de dar risada. Né? É. Eles estão precisando. Eu não conheço esse, sabia? Um livro sem figuras. Nossa, você vai amar. Chama o livro sem figuras. E ele diz que tem só uma regra. Quem está lendo tem que ler exatamente o que está escrito. E aí tem lá escalafobético e o meu bumbumzinho é de sei lá o quê. E ele vai Aham, falando só coisa engraçada. E ele ainda fala no livro assim, mas eu vou ter que continuar lendo esse livro? Não, não quero ler esse livro. Preciso mesmo? E não tem nenhuma aham. letra, só as letras ali. E eles amam, eles morrem de rir. Você vai amar. Ai, vou, olha, tem um monte de gente perguntando, maravilhoso, que livro é esse? A Lilian está perguntando. Depois, tem alguns que está com a Paula, porque ela não está na casa dela agora, né? Mas depois a gente pode também escrever, Paulinha, esses, se a gente lembrar, né? Ou a gente ó, Manda olha esse de novo aqui livro. a live, qualquer coisa a gente assiste de novo a live, ela vai ficar gravada por 24 horas aqui no perfil, depois eles vão subir, acho que para o YouTube também, né? Mas vamos lá, gente. Então eu quero mostrar para vocês esse livro. Ele é muito lindo, ele é da Ciranda Cultural, chama Debaixo do Mesmo Céu. E é feito, quem escreveu foi Brita Teckentrup, o nome dela, tá? Então ele é um livro que tem a ilustração vazada. Então ele fala, ó, Debaixo do Mesmo Céu. Eu achei que esse livro foi feito para ler na pandemia, sabe? Eu amei. Olha, vivemos debaixo do mesmo céu. Podemos estar perto ou longe. Aí ele vem furadinho e eu repito o que tinha na outra página. Vivemos debaixo do mesmo céu. Estamos juntos, não importa onde. Então você vê que são famílias diferentes, mas elas vivem debaixo do mesmo céu. Sentimos o mesmo amor no frio da neve congelante. Sentimos o mesmo amor iluminados pela lua cintilante. Fazemos brincadeiras onde o céu é tocado pelas colinas. Fazemos brincadeiras onde a relva cresce verde e fina. Cantamos as mesmas canções, cruzamos o mesmo mar. Cantamos as mesmas canções e respiramos o mesmo ar. Nos molhamos com a mesma chuva na floresta escura que nos causa surpresa. Nos molhamos com a mesma chuva onde o rio forma uma forte correnteza. Sonhamos os mesmos sonhos, observando os astros coloridos. Sonhamos os mesmos sonhos e sonhamos unidos. E assim termina o livro, né? Então ele tem toda essa poesia, né? Ele passa, mas gente, ele tem 1000 possibilidades de trabalhar com esse livro, né? Eu posso, você vê que aqui é a mesma situação, mas uma hora eu estou voando e outra hora eu estou dentro da água. Uma hora eu estou lá no frio, outra hora eu estou embaixo do luar. Uma hora eu sou gato, outra hora eu sou leão. Então, a gente pode trabalhar a unidade do mundo, né? Nós vivemos em um mundo e tão diferentes, mas todo mundo está debaixo do mesmo céu. Todo mundo se uniu para ficar dentro de casa no momento de pandemia, né? E quando essa é uma possibilidade, trabalhar então a unidade. Essa possibilidade ela pode ser colocada dentro de uma empresa. Estamos todas numa empresa, todos debaixo do mesmo céu, com o mesmo objetivo. Tem que ter a venda, tem que ter a logística, tem que ter o pós-vendas, tem que ter o cuidado ali na empresa. Mas a gente precisa entender que nós estamos debaixo do mesmo céu, a gente toma a mesma chuva. A dificuldade é igual, né? A gente precisa cada vez mais unir essa equipe. Olha que possibilidade de trabalho você trazer para uma reunião
quebrar ali, todo mundo presta atenção e você cada vez mais traz a literatura infantil, né? Que eu acho que a Jane está falando isso a cada dia, amo mais a cada dia. Literatura infantil, ela é muito potente, né? E assim, hoje tem uma dificuldade de vender livros? Sim, as pessoas passaram para o digital, mas o infantil não. Porque o infantil, ele é sensorial. Eu preciso dessa leveza que o digital não me traz. Eu preciso dessa sensação, né? Eu preciso do cheiro. Porque a criança bem estimulada é aquela criança que está cada vez mais, né, utilizando os 5 sentidos. E aí, quando a gente pensa nesse livro também, eu penso o quê? Que quando eu começo a pensar que estamos debaixo do mesmo céu, eu diminuo as distâncias. Eu acolho a saudade. Tanta gente que ficou longe do avô, da avó, do pai, da mãe, por proteção, mas estava debaixo do mesmo céu. E aí eu consigo acolher esse sentimento, trabalhar essa saudade, trabalhar esse momento de estar perto. Tá vendo como um livro infantil, ele fala com o adulto? Né? Ele fala, ele faz você perceber, né? Deixa eu ver que a Jane está falando também com pacientes de TEA, né? De autismo, muito. Às vezes, eles têm dificuldade, Jane, de olhar para o livro e de se interessar. Por quê? Porque o livro, ele é linear. Por isso que a gente usa, né? Igual, por exemplo, tem um livrinho que fala sobre a lagarta comilona, né? Então, ele chama lagarta comilona, é essa lagarta. E eu encontrei essa lagarta num site. Eu comprei por conta do livro, porque aí eu vou explorando o que são os alimentos, quanto que tem, quanto ela precisa. Eu uso com o livro e aí eu trago o concreto, né, para poder ir lá e ligar com o livro. Com pacientes com TEA, eu vejo isso, que às vezes eles têm a dificuldade do linear, mas se eu pego, por exemplo, um bichinho ou faço uma nuvenzinha, né? Posso pegar uma luminária de uma nuvenzinha, aí eles vão e entram na história. Então, o concreto, ele ajuda a ligar para você ir para o linear. Isso também é algo interessante que a gente pode saber para poder potencializar o livro, né? Crianças que não gostam de livro, que já falam, livro não. Tem formas da gente incentivar a leitura? Tem, né? Eu vou falar bastante isso na aula de quarta-feira, e por isso que eu quero convidar todos vocês, quem não fez a inscrição, tem que fazer a inscrição, porque vai um link, tá, gente? Não vai ser aula pelo Instagram, vai ser fechado no Zoom, porque tem PowerPoint, vai ser num link. Tem 500 vagas para estar nessa aula, então já entra rapidinho, porque de inscrição para a aula eu acho que a gente já está em 700. Então, já quem fez já entra, e também depois a gente vai gravar e mandar para as pessoas que estão inscritas o link dessa aula. Então tem essa possibilidade ali também, que eu estou conversando, porque tem muita gente de fora, né, de Portugal, a Lilian que está aqui também da Austrália, e a gente o horário acabou não contribuindo muito, 8h30 da noite é meia-noite e meia lá, né, então fica difícil. Você gostou, Paulinha? Eu não conhecia, né? Você viu um monte de possibilidade? Sim, as diferenças, pode ser diferente, mas está todo mundo no mesmo céu, no mesmo... Lindo, muito lindo. E assim, até as diferenças, por exemplo, aqui, né? Os ursos se molham com a mesma chuva, né? Na floresta escura, mas também na correnteza, também tem a mesma chuva. Então, até mundos diferentes, às vezes você sofre aquela circunstância, né? Então, isso é importante, falar que tem coisas ali que são o amor que você dá e que recebe, né? Tem diferentes lados e você pode explorar. Acho que essa é uma mensagem bem assim, tem vários outros livros que eu acho que é legal. Esse aqui é um que eu indico, eu não vou ler tudo aqui, está caindo tudo aqui. Que vai estar também no livro Terapia para Adultos, O Homem que Amava Caixas, né? O próprio Controle Remoto, o do Willan, né? O Enganos, que a gente falou no comecinho da live. O As, claro que vai estar, Autoestima de A a Z, que ele já nasceu terapêutico, né? A Mãe que Chovia, é muito bacana esse livro, né? E o número 1, que vai começar, é Isto Não É Uma Selva. Esse você conhece, Paulinha? Não conheço. Você vai amar. Esse aqui trabalha muito empatia,
E aí eu montei uma dinâmica para trabalhar com ele, que é o quadro da empatia, né? Então, o que você ouve, o que você vê, o que você sente, e aí você trabalha todinho ele, né? A mamãe falava, arruma o quarto, isso daqui não é uma selva. E a filha, ela aprendeu a falar o não. Ela estava naquela fase onde, não, vai escovar os dentes, não, né? Então é muito engraçado. E aí ela chama Paula. Então, ó, tudo começou no dia que Paula decidiu dizer não. Paula, vai escovar os dentes? Não. Arruma essa cama? Não. Venha pentear o cabelo? Não. Paula, usa os talheres para comer? Não. Né? E aí a gente fala, e agora? Quando chega essa hora do dizer não, né? Tudo para ela era não, não, não. E aí um dia a mãe dela falou, arruma seu quarto, olha a circunstância. E ela tá ali com a carinha do não, Não. né? Não. Mas ela falou assim, meu Deus, isso aqui logo, logo vai virar uma selva. E aí começa a virar uma selva e ela percebe que na selva não tem regras. Como seria viver sem regras, né? E aí ela passa toda por essa parte da empatia. E vem um exercício, então, que é o quadro da empatia, que eu fiz para a gente aplicar com adultos. Para os adultos entenderem também o que tem acontecendo ali, né? Inclusive sobre a rotina e sobre a bagunça. Porque bagunça, gente, é um termo que ele é subjetivo. Principalmente para adolescentes. Então, quando você fala, vai arrumar o seu quarto, ele vai falar assim, já Tá. arrumei. Aí você vai falar assim, não tá arrumado. Tá arrumado, mãe, tá tudo aí. Mas o sapato tá fora. Mas tá um do lado do outro. Então, a hora que ele põe o sapato um do lado do outro, para que ele, aquilo lá é arrumado. A hora que tira tudo do chão e deixa em cima da escrivaninha, é arrumado. O arrumado para a mãe, às vezes, precisa ser dentro do armário, dentro das gavetas, né? E aí a gente, às vezes, também não percebe os nossos comandos, né? E um outro lindo também, que vai estar lá, é esse aqui, o colecionador de palavras, também está dentro. O gambá que não sabia sorrir, né? Que também é lindo. E Meu Pai é uma Girafa. Entre outros, porque são 30 livros que vai ter indicação. Então vai ter a possibilidade de conhecer novos livros aí, sem ter que Adorando, não comprá-los. conheço vários. Porque às vezes a gente tem vontade de comprar, eu não sei se isso aconteceu com você, de comprar um livro, depois a capa é linda, o tema é lindo, e você fala, meu Deus, o tema é lindo, né? Você fala, não posso usar. Ou ele é muito grande, ou você não consegue ali a conexão com aquele tema, ou é um tema que às vezes, né, eu tenho ele, nem sei se é muito bom eu falar aqui, mas assim, o começo da história é maravilhoso, mas o fim não. Então eu uso ele para usar as figuras, né? Porque ele fala de um lagarto que prendia o cocô e a criança às vezes que prende o cocô é importante ela saber como que fica. Mas o fim desse livro eu não gosto, porque aí o lagarto decide não prender mais o cocô porque conheceu, né, uma lagarta e ficou apaixonado e casaram. Eu falei, meu Deus, mas na época do desfraude já trouxeram uma coisa assim de casamento, então eu não gostei muito, né? Mas eu gosto do livro em si. Mas às vezes eu abro e falo assim, não serve. Então, assim, a gente acaba às vezes comprando um livro sem ter, né, sem usar, porque só foi pela capa, pela emoção. Já aconteceu com você, Paulinha, isso? Ah, já aconteceu de comprar livro porque eu achei a ilustração linda, folhei ali o começo lindo, mas o fim também foi exatamente essa decepção. Eu virei a folha falando, mas cadê? Não É, terminou, não conclui, não junta tudo, não encerra a história, falta. E ficar um livro que fica não ali. rolou, fica ali jogado. É. A Caio tá falando que lá na casa deles trocaram um não por já vou. Ah, tem outro livro que fala sobre isso, a questão do temporal. Tem um que chama assim, Só um Minutinho, que é um porquinho na frente. Ele é ótimo, esse livro também, é? A Lília falou que dá vontade de comprar todos. Aqui eles trocam o não por já vou. Esse já vou nunca chega. Aí depois que pedir 10 mil vezes, eu já estou irritada e adivinha, eu peço muito brava. Então, a gente precisa, às vezes, né, desse olhar, porque é uma comunicação que não está sendo efetiva, né? Então, se eles sabem que o já vou nunca vem, eles ficam no já vou, dói menos do que o não. E, né, eles estão trocando o não pelo já vou. E aí você tem que ver se é o já vou, é seu não.
traz o lúdico, troca com fichas. Vamos trocar esse já vou por sim ou não? Qual que você escolhe? Assim eu fico sabendo até onde eu posso esperar. E aí você passa a responsabilidade para ele, para ver se ele está te falando muito não ou muito sim. E do outro lado, você também pode trocar essas fichinhas, né? Pode ser algo que, uma dinâmica que seja ali, que dê resultado. Você já sabe o dia e horário? Estou muito preocupada por ser o horário da minha aula. Estou no último ano de PC. Ah, então, Karina, a aula vai ser quarta-feira, essa aula gratuita, dessa semana, às 8h30, e deve terminar umas 9h30, 10 horas. O livro terapia começa na semana que vem, mas ele é gravado. Então, é uma plataforma onde toda segunda, quarta e sexta eles são liberados. E você tem um ano para acessá-los. Mas eu até falo para aproveitar já acessar, porque a gente tem um momento que o grupo abre para tirar dúvidas, para discutir, para trazer outras indicações. E depois, em abril, quando a gente terminar de enviar todos esses livros, nós vamos ter também uma aula ao vivo, pelo Zoom também, né? Não dá para ser presencial, mas vai ser uma aula ao vivo, mas online, assim, em tempo real, para a gente poder fechar também. Então, não precisa, não é algo que tem aula, fica tudo gravado, tá? E aí você pode ir vendo no seu tempo, revendo, baixa todos os arquivos em PDF, já vão estar lá, porque todos os livros têm um PDF falando qual que é a indicação, o que vai ser trabalhado com esse livro, tá bom? Aí está perguntando como faz as inscrições. É só depois de quarta-feira. Então, ainda não abriram as inscrições. Eu acho que o valor vai ser R$ 3,93, com um valor bem bom, assim, para 30 aulas, né? Você dá menos de R$ 10 por cada aula. E vocês vão conhecer 30 livros no mínimo. E vai ter alguns bônus também, vai ter alguns vídeos, aulas de outras colegas e também música, como impactar, utilizar música com adulto também, em alguma reunião ou num consultório. Então tem bastante coisa. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de. E a Luísa quer saber se dá certificado. E no final tem um certificado de conclusão. A gente ainda não sabe, Luísa, as horas. Depois que eu terminar tudo, eu vou quantificar o período da aula, de toda a gravação, e depois da última aula, e aí depois a gente ainda vai ter talvez o período de atuação, né? Então até que vai ser algumas horinhas comprovadas sim. Só que esse certificado vocês mesmos vão poder depois imprimir, vão para vocês por e-mail, né? E aí vocês fazem a impressão. Pode levar numa gráfica para ficar com papel durinho ou imprimir em casa mesmo, tá? E aí o certificado é de participação no livro terapia, com horas tal, né? De uma empresa e também tem a minha assinatura. Bom? A Marisa perguntou se precisa de inscrição. Precisa. Para a aula de quarta-feira, sim, tá? Então, eu terminando aqui, eu coloco o link para vocês, porque essa aula de quarta-feira, ela não vai ser pelo Instagram, ela é fechada. Então, vocês precisam para poder receber no e-mail ou para receber também no grupo do Telegram, que abriu hoje, e a gente vai mandar algumas dicas. Amanhã tem uma dica de um livro terapia passado, de uma técnica que a Paulinha já conhece, que eu vou mandar lá no grupo, que eles estão votando qual o tema que eles querem, tá? Para mães que fogem do controle, serve esse curso? Você acha que serve esse curso, Paulinha? Mudou para você a sua vida, o livro terapia? Ai, com certeza. Serve para qualquer caso, para qualquer tipo de mãe, para qualquer tipo de criança. Porque são muitos, você consegue abordar muitos assuntos, né? Você consegue trazer uma diversidade de livros que vai ter algum que vai servir para você. E às vezes um mesmo livro, ele consegue trabalhar mais de um assunto, coisas distintas. Então ele sempre tem o que vai encaixar para sua necessidade. E o eu olhar. acho que porque você já vai conhecer, Carla, alguns livros como o da raiva. O da raiva, ele é excelente, né? Porque quando você usa o livro com seus filhos, você está o quê? Utilizando o igual valor, que na parentalidade consciente a gente fala, a raiva vale para mim como mãe, vale para vocês como filho também. A gente tem essa mesma sensação, né? Esse mesmo sentimento. Então, vocês conseguem trabalhar de uma forma mais eficaz. Tem um outro livro que estão perguntando aqui para idoso, Verusca. Ai, Verusca, eu acho que não, eu não vou achar aqui, porque tá no meio de tantos. Deixa eu ver se...
Achei. Olha, chama A Grande Aventura da Maria Fumaça. Esse livro eu utilizei no livro Terapia, ele é um livro infantil, e ele fala da Maria Fumaça, né? Que a Maria Fumaça, ela estava lá, ela já percorreu na vida dela tantos caminhos, né? Ela já viajou por tantos morros, olha. Só que o mundo foi mudando, então ficaram para trás os trilhos para dar, né? Tudo aquilo que ela viveu ficou para trás para dar o quê? Para dar espaço para as avenidas, para as rodovias, e a Maria Fumaça foi ficando ali de lado. E ela ficou muito triste porque eles estavam falando, né, as cidades foram crescendo, a mobilidade mudou, que eles queriam fazer a Maria Fumaça para ficar numa praça, servindo de quê? De enfeite, para as pessoas poderem olhar. E ela falou assim, mas eu ainda não me sinto, né? Tá acabando minha bateria aqui, ó. Mas eu ainda não me sinto, eu me sinto tão ativa, por que que eu tenho que ficar aqui nessa praça para as pessoas me olharem, né? E aí eles resolveram reformar a Maria Fumaça de um jeito que ela conseguisse, né? Ela foi trabalhar num zoológico, então ela andava de cela ali para outra, levava as crianças, ela sentia alegria e ela se sentia útil. Então, esse aqui é um livro que, para você trabalhar, eu já li ele uma vez numa casa de repouso. Foi coisa mais linda, porque eles se sentiam útil. E como você se sente útil quando você tem a possibilidade de cuidar de um neto, de estar perto de um neto? Quanto um neto traz a alegria? Você trabalhar esse livro, né, com os pais, eles percebem como estão seus pais, né? O que que eu estou fazendo dele? Eu estou deixando ele, né, como uma Maria Fumaça ali, só em exposição, ou estou dando utilidade para eles, né? Então, e além disso, vários outros temas você também pode trabalhar com o idoso, né? Eu acho que isso é a grande diferencial. Ampliar o olhar do livro infantil, tá? O grupo do Telegram é aberto, sim. É só fazer inscrição nesse link que eu vou colocar aqui, Marisa, e aí depois você já entra, porque ele começou hoje, vocês vão ver que eu ainda nem mandei as dicas, só mandei um áudio, e ele vai ficar só essa semana, então depois não vai ser cheio de grupo não, fica tranquilo que ele vai fechar. Então, participe sim, porque por lá a gente vai fazer também sorteio, tem algumas coisas legais desse grupo, tá? A Yara Ali, sempre traz surpresas e bônus, sempre tem, né, Yara? é muito bom receber uma surpresa, né? Nossa, nosso tempo já está acabando. Deixa eu só ver aqui as dúvidas. A Lilian está falando que os livros nos ensinam, nos acalmam, nos diverte, promove tantas reflexões e aprendizados que ela ama. Eu também amo. Ah, que bom, então. Você trabalha numa casa de repouso. Você vai ver esse mesmo que vai estar lá. Esse livro daqui, eu já fiz a gravação, já tem a técnica que chama Debaixo do Mesmo Céu. É excelente para trabalhar com essa parte dos idosos, né? Porque eles têm o quê? As saudades, a distância. E quando a gente percebe que estamos todos debaixo do mesmo céu, isso conforta. Você pode trabalhar o quê? Você pode trabalhar com esses idosos o olhar para o céu, o olhar para a estrela, né? Fazer uma ligação com um filho, com uma filha e pedir para aquele horário ela olhar a mesma estrela, ela olhar a lua, e aí os seus olhos vão refletir o seu olhar através da lua. Olha que simbólico, né? E querendo ou não, isso acaba confortando ali a saudade. Certo? Paulinha, quero agradecer muito a sua presença, as suas ricas indicações, né? Quero agradecer agora, diante a todo mundo que participou aqui dessa live, a sua ideia, porque essa livroterapia nova, né? Essa metodologia que é usar o livro infantil para comunicar com adultos, veio de você. Então, você é super especial nesse grupo, muito bem-vinda, já está ali comigo, e muito obrigada por me incentivar, por ficar no meu pé, para falar, se põe ali, Yara, se faz ação, né? E eu quero agradecer também a presença de todos, a participação, muito obrigada aqui pelas dicas. Fê, um beijo, a Fê não está pertinho de você, né, Rê? Não, Né, hoje Paulinha, quer dizer? não. Eu vi aqui a Andréia, a Renata, muita gente aqui, Elisa.
Obrigada, Paulinha. Quer Obrigada. terminar com alguma coisa, algum Quero só recado? agradecer de novo por estar aqui, por inspirar tanto a gente. Eu acho que eu falo em nome de todas que estão aqui. Obrigada a todas que estão aqui até essa hora assistindo a gente ali, e aí de tão longe. Mas obrigada a você por inspirar tanto a gente, por entregar tanto, com tanto amor, sempre. Tudo que a gente precisa, você está sempre ali entregando pra gente com muito amor e inspirando tanta gente, ajudando a realmente mudar o olhar e mudar as relações todas que estão em volta. Obrigada. Obrigada pelo Ah, eu que agradeço. Obrigada a Amei. vocês. Muito bom. Ó, Paula, você me inspira muito, é verdade. A Paula, Cara, ela é inspiração, ó. O primeiro dia que ela entrou lá no consultório, eu falei, nossa, que moça, né? Para mim é uma moça. Eu falei, que moça especial. Um beijo, viu? Um beijo para Portugal também. Ah, eu consegui no correio e ver quanto que fica para mandar todos os materiais para Portugal. Então, quem quiser a resposta, me manda uma mensagem, porque eu não lembro mais. Foram tanta gente que perguntou para mandar o As, para mandar o Animação e o Corujas. Eu já tenho essa resposta para vocês, viu? Depois vocês me perguntem. Beijo, gente. Um beijo, obrigada, obrigada pelo carinho. Tchau. Até quarta, hein? Até quarta. Eu Quarta, vou tô deixar lá. o link aqui. Isso. Tchau, tchau.